do versículo 1. João 20, 1. João 20, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos ver se tem alguma funcionando hoje. Tem. Devagarinho. Quem que vai? Beleza. João capítulo 20, versículo 1 começa assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, antes do sol nascer, como a gente falou ainda há pouco, né? Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Esse outro discípulo é João, hein? Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Até aí. Amém? Ele viu e creu. Vamos fechar os olhos mais uma vez, orar, agradecer, pedir. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado. Mais uma vez te agradecemos por podermos, Senhor, participar, ver aquele vídeo, ver e ouvir as criancinhas cantando, meu Pai, dançando, as adolescentes, o teatro, o ministério de dança, o departamento infantil. Muito obrigado por sermos, Senhor, ó Deus, abençoados com essa apresentação, pelas pessoas que te aceitaram, pelas pessoas que foram tocadas, ó Deus, pelo mover do teu Espírito durante a segunda parte do louvor. Obrigado pelos dízimos e ofertas que o teu povo trouxe com tanto amor e carinho. E agora, Senhor, que a tua palavra venha também, meu Pai, trazendo mais bênção para a nossa vida, trazendo mais conhecimento, trazendo mais, Senhor, ó Deus, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, trazendo mais fé, trazendo mais crença, trazendo mais, Senhor, conhecimento teu. E em nome de Jesus, tudo que queira tentar atrapalhar o que o Senhor ainda tem preparado para nós essa noite, através da palavra, da Santa Ceia e das demais coisas, Senhor, que o Senhor nos orientar e dirigir, nós te agradecemos, orando no nome de Jesus, nós te aplaudimos, maravilhoso, Senhor, obrigado, obrigado Jesus, obrigado. Glória a Deus. Você pode sentar e me dar alguns minutinhos. 8h25, a gente vai pregar até as 9, depois a gente faz a Santa Ceia. 9h30, todo mundo pode voltar para os seus lares. E se quiser passar no supermercado, está aberto até as 10 também dá. Não, vai ter pizza para vender. Uma pessoa me falou esses dias assim: poxa, bispo, antigamente acabava às 9h30, e a gente fazia um supermercadozinho depois do culto. É mesmo, é? Então tá bom. Mas você sabe que na semana passada você descobriu o porquê que as pregações estavam um pouquinho mais longas, porque nós somos a geração de Benjamim, amém? E Benjamim recebeu 5 vezes mais pão que os seus irmãos. Então vamos lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Mas Mateus, ele relata com mais riqueza de detalhes, no seu capítulo 28, Mateus 28, a partir do versículo 1, Mateus relata com mais detalhes. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Maravilha, até aqui está ótimo. Queridos, Mateus, ele nos dá mais detalhes. Maria
Madalena e a outra Maria vão até o sepulcro para renovarem o embalsamamento de Jesus. Chegando lá, elas descobrem que havia ocorrido um terremoto, pois a pedra estava colocada na frente da porta do sepulcro e selada, diz a palavra selada, ou seja, colocaram um cimento, uma argamassa para o sepulcro ficar selado, até por razões de profilaxia, para não exalar o cheiro. Então eles selavam os sepulcros. E agora, abrindo um parênteses, lembra que Jesus foi crucificado como uma pessoa, um indigente. Os dois ladrões, o da direita e o da esquerda na cruz, foram jogados numa vala comum. Mas José de Arimateia, um homem rico, pediu para Pilatos o corpo de Jesus, junto com Nicodemos, tiraram o corpo de Jesus, vieram Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e João, fazem um embalsamamento e depositam o corpo de Jesus num túmulo cavado em pedra, túmulo de pessoas ricas. A Bíblia fala, entre os pobres ele foi crucificado e foi destinado a ser jogado numa vala comum, mas entre os ricos esteve na sua morte. Por quê? Porque se ele fosse jogado numa vala comum, não daria para ter esse cenário do anjo sentado em cima da pedra do sepulcro que havia rolado. Deus manda um terremoto, a pedra é descolada do sepulcro, o anjo pega, rola a pedra, senta em cima da pedra, diz a palavra, como lemos ali. Jesus sai, vai andar pelo jardim, os soldados veem Jesus saindo, veem os anjos que eram como relâmpago, eles ficam aterrorizados como mortos. E agora o que nos chama a atenção, Maria é ministrada juntamente com outra Maria pelo anjo. E onde está o anjo? Sentado numa pedra rolada, a boca, a entrada do túmulo aberta, e Jesus já havia saído, e o anjo fala, vocês estão procurando é por Jesus, não é por mim, vocês estão procurando por Jesus. Está escrito ali claramente que elas estavam procurando por Jesus. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temas, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Amém? Os anjos sabem que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os anjos sabem que Jesus é muito superior a eles, e os anjos disseram, o nosso tempo acabou, agora é o tempo do anjo do Senhor, com letra maiúscula, Jesus, agora é o tempo dele. Por quê? Anjo e pedra. A pedra na palavra de Deus no Novo Testamento sempre simboliza e nos lembra da lei. A pedra nos lembra da lei. Quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Satanás veio até ele e falou, se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E Jesus falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que que agora Deus tem levantado pregadores para estarmos ministrando? Cuidado com a lei, cuidado com a lei. Por que isso? Porque em primeiríssimo lugar, a lei, Jesus falou que ela é maldita, ela amaldiçoa. O apóstolo Paulo falou que são essas letras que matam, são letras que fazem mal. Mas como? Olha só, em Romanos capítulo 7, versículo 12 fala, assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei é santa, mas não me faz santo, o Espírito Santo me santifica. Amém? A lei é santa, mas eu, se praticá-la, eu não vou ser santo. O Espírito Santo me faz viver o fruto do Espírito. A lei é boa, mas não me faz ser uma pessoa boa. O Espírito Santo me dá o fruto da bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. A lei, ela é justa, mas não me faz justo. Jesus me justifica. Então a lei foi usada antes de Jesus vir como o quê? Olha só. Vamos lá? Vamos lá. A lei foi usada como aio. A lei foi usada como aio para nos levar a Jesus. A lei foi usada como aio. O que significa aio? Aio significa alguém que ajuda a outra pessoa. Aio
quando você vai para a Bíblia com a palavra em hebraico e grego, aio vem da palavra pedagogo. Pedagogo significa aquele que ensina crianças. A lei é dada para nós como ensinamento para crianças. É o beabá, beiabá, beiebe, beibi. Não, a lei serviu de aio. A lei serviu de um professor de crianças para nos levar a Jesus. Então a lei para nós agora é obsoleta. É claro que o mandamento é bom, é claro que a lei é boa, mas olha o que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomistas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então a lei, como aquele americano falou, lá nos Estados Unidos declarou, se aquele homem que entrou numa escola aqui, num dos nossos estados, com uma arma, e matou várias crianças e professores, se a lei, os 10 mandamentos estivessem nas paredes de cada sala de aula, em cima do quadro negro, ou quadro branco, ou lousa eletrônica, seja lá que for, ele falou, então vamos colocar os 10 mandamentos em cima das lousas eletrônicas ou quadros negros das nossas escolas, para quando entrar um assassino, ele ler lá um dos mandamentos, não matarás. Então a lei agora é para as pessoas que estão lá fora sem Jesus. Para nós agora, a lei é ultrapassada. Pedagogo vem também da origem grega agogô. Agogô que é agô, algo do passado. Quando o apóstolo Paulo fala, mesmo que venha outro anjo pregando outro evangelho, seja ele anátema. Anátema é uma coisa que não tem mais validade. É uma coisa anátema, algo que não pode mais ser usado. Animais, o despojo de Jericó, algo que não serve mais para nós. Então a lei, ela foi dada para as crianças, para o povo judeu no Antigo Testamento. Agora o Senhor falou, essa é a lei, algo externo. Agora eu quero gravar no coração de vocês, imprimir na mente de vocês a minha vontade. Agora vocês serão guiados pelo meu Espírito. Agora a lei é do Espírito e da vida. Agora vocês não vão ficar como crianças, vendo regrinhas, vendo leis que são para quem não me tem. Agora vocês aprenderão de mim. Eu quero tratar com vocês como filhos. Eu quero falar com cada um de vocês. Eu quero que vocês sejam reis e sacerdotes. Então a lei não tem mais lugar na tua vida. Ela serviu de algo que te levou a dizer assim, eu preciso de Jesus, isso para mim não serve, eu também não posso cumprir, eu preciso da ajuda de Deus. Então agora nós temos a lei do Espírito, a lei da vida, a lei que procede da comunhão com Deus, o Espírito Santo falando comigo, como Deus fez com Abraão, que viveu 430 anos antes da lei e era chamado amigo de Deus, como Deus fez com José, que viveu quase 3 séculos antes da lei e não adulterou com a mulher de Potifar. Por quê? Porque a lei está gravada no seu coração. Isaías 54, depois Isaías 53, quando Jesus morre, fala, e os meus filhos serão ensinados pelo Senhor, não sobre o Senhor, mas pelo Senhor. Amém? É toda a diferença. É toda a diferença. Ser ensinado sobre o Senhor ou ser ensinado pelo Senhor. Amém? Você não precisa andar com os 10 mandamentos no bolso e diante de uma situação, peraí diabo, peraí tentação, vou procurar aqui no manual, no estatuto. Não precisa mais. Jesus aboliu a lei e gravou a lei no nosso coração. E o Espírito Santo nos lembrará toda a verdade, nos conduzirá a toda a verdade. É outra vida, é outro mover. O Antigo Testamento é o Antigo Testamento. O anjo estava sentado em cima da pedra dizendo, eu sei que vocês não estão procurando nem a mim, nem a essa pedra. Por quê? Hebreus capítulo 2, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, a Bíblia fala que os anjos, Gálatas 3,19, logo para que é a lei?
Para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, Moisés. Moisés foi o medianeiro, o mediador que trouxe de Deus a lei para o povo judeu. Jesus falou, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, amém? Uma coisa é dar a lei, pá! Outra coisa é vir com a graça e com a verdade, amém? Glória a Deus, Jesus veio com a graça e com a verdade. Moisés deu a lei, eu posso dar alguma coisa à distância. Mandar uma pregação pelo telão, mandar pela internet, mas eu quero vir aqui estar junto com vocês. Jesus falou, Moisés deu a lei impessoal, uma coisa fria como as pedras da lei. Jesus falou, eu vim trazendo a graça e a verdade. O anjo falou, olha Maria, não queres a mim? Se o anjo fosse manezinho lá da caieira, eu sei que tu queres. Eu sei que tu queres. A Costeira, Ribeirão da Ilha, se ele fosse manezinho, ele diria para Maria, João Maria, eu sei que tu queres. Tu não me queres, tu queres Jesus. Meu irmão, quem vai procurar Jesus e conhece a ressurreição dele, não quer mais o anjo. Por que os anjos não podem mais pregar o evangelho? Você já leu isso, escutou? Muitas pessoas, nós, crentões, irmão, prega o evangelho a toda criatura, porque os anjos gostariam de pregar o evangelho, mas não podem. Mas eles já pregaram, eles pregavam a lei, acabamos de ler. Porque os anjos, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, os anjos pregaram a lei. Agora Jesus ressuscitou, Jesus veio, os anjos se calam e a igreja prega, amém? Agora, a Bíblia também fala, vamos lá? Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aquele que vos chamou a graça para outro evangelho, voltando para a lei. Qual não é outro? Mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Repetindo, anátema, algo que não pode mais ser usado. O anjo estava ali com a pedra dizendo, a lei não pode mais ser usada, agora é a graça de Deus que vale, é a graça de Deus que vai invadir o teu coração, é a graça de Deus que vai ministrar o teu coração. Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos lá, segundo ponto. João, capítulo 20, voltamos para João agora, que João descreve melhor sobre a experiência de João, ele próprio que está escrevendo esse evangelho, e ele é muito engraçado, muito interessante. Ele não escreve, eu João, ele fala, ao discípulo que Jesus amava. Amém? Meu irmão, a Bíblia fala que nós precisamos conhecer o amor de Deus por nós. Muitas pessoas nos cobram, ame a Deus com toda a tua força, ame a Deus. Sim, mas você só vai conseguir amar a Deus de uma maneira preciosa, quando você saber que Ele te amou primeiro, amém? E o amor dEle é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi concedido, e o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, temperança, domínio próprio, mansidão. Então é Deus que faz a obra. Mas bispo, é tão assim? Glória a Deus é. A Bíblia fala que no céu nós daremos ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E a nós? Nenhuma glória, nenhum louvor, nenhuma honra. Porque tudo vem dEle, tudo é para Ele e tudo é por Ele. Nós somos os beneficiados, nós somos os abençoados, nós somos os amados, mas quem faz a obra, quem dá o Espírito Santo, quem nos revela a palavra, quem nos enche do Espírito, quem nos faz viver o fruto do Espírito, é o Senhor. Por isso que Ele quer que nós sejamos um com Ele, amém? Para que ninguém se glorie,
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aquele se gloriar, glorie-se no Senhor. Ele em nós. Jesus falou: eu quero habitar com vocês, eu quero morar no teu coração, eu quero que vocês sejam meus, eu quero que vocês sejam um comigo, como eu sou um com o Pai, amém? Eu não quero que vocês sejam seguidores de uma lei, isso é para criança. Eu quero que vocês sejam homens e mulheres no entendimento da palavra e vivam no mover do meu espírito. Pedro e João. Então, Maria correu depois de ver o anjo ser ministrada. Vocês não querem a lei, vocês querem Jesus. Então correu e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. João se dirigindo a ele, disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, João, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas João, o outro discípulo, correu mais depressa. Por quê? De onde Pedro está vindo? Pedro está vindo de dois momentos trágicos na vida dele. Primeiro, mostrando que ele havia caído da graça por alguns momentos, vivido a lei e colhendo os frutos agora. Ele precisava voltar para a graça. A Bíblia fala: cuidado para que não caias da graça decaístes. Pedro pega Santa Ceia. Jesus fala assim: vocês vão me abandonar, eu vou ser preso, vou ser açoitado, vou ser maltratado, e vou ser crucificado, e vocês vão me abandonar. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro falou: que é isso? Estás tolo? Pedro fala assim: mesmo que eles, agora só estavam 11, Judas já havia morrido, mesmo que eles te abandonem, eu não te abandonarei. Eu não. Lei. Meu irmão, maldito o homem que confia no homem e faz a carne mortal no seu braço. Inclusive, você confiar em você mesmo. Tem que confiar em Deus. Amém? Podia até dizer assim: Jesus, pela tua graça, eu não vou te abandonar. João fez isso. Não falou, mas fez. Lembra aquela parábola? Pediu para um, ele falou: vou, não foi. E o outro: acho que eu não vou. Acabou indo. João se reclinou no peito de Jesus. E a Bíblia fala que na próxima cena ele está perto de Jesus, quando Jesus está sendo julgado. E na cena seguinte, ele está junto com Maria, e Maria, mãe de Jesus, aos pés da cruz. E Jesus fala: João, essa é a tua mãe. Mulher, esse é teu filho. Ou seja, leva a minha mãe para casa, João. Tu viesse até o final. João não falou que iria, mas foi. Pedro falou que iria, não foi. A lei é assim: não farei, faz. Não come da árvore, come. Então, não é pela lei, é pelo Espírito. Amém? Então é totalmente diferente. Se você nunca começa a dizer: eu não vou, Pedro falou: eu não vou te trair. O galo cantou 3 vezes e Pedro traiu. Antes do galo cantar, ele traiu 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. E agora ele ainda não encontrou Jesus. Jesus ainda não apareceu para nenhum deles, só para Maria Madalena. Nem para Maria Madalena, vai aparecer depois. Maria Madalena falou: ele ressuscitou. O anjo falou que ele ressuscitou. Ela vai até Pedro e João e fala. Pedro e João vêm correndo. Mas João correu mais rápido, porque João estava leve, sem condenação, desembaraçando-vos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, você só vai ficar leve para correr quando você tomar posse de que todos os teus pecados estão perdoados e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque na sexta-feira foi muito sofrimento, muito sangue, muita lágrima, suor de sangue, muita dor, muita vergonha, muito vexame na cruz. Jesus pagou o preço da morte mais dolorosa, mais vergonhosa, para que você seja perdoado. Ele morreu de uma vez por todas, por todos os teus pecados, amém? Para que você nunca mais se condene, nunca mais ande cabisbaixo se condenando, porque Jesus já pagou o preço, e Ele agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito para o qual Deus olha e vê você em Cristo e te abençoa e te perdoa de todo o pecado. Glória a Jesus, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Jesus, Pedro estava pesado, cheio de condenação, mas chegou até o túmulo. E olha só,
Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. João não entrou, hein? Presta atenção nisso. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, olha só, ele também viu os lençóis. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. João chegou primeiro ao sepulcro, viu, mas simplesmente disse assim: Pedro, tu estás com condenação, entra e vê que ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo declara aos Romanos: ele ressuscitou para a nossa justificação. Pedro precisava daquela certeza que Jesus havia ressuscitado. Então João, a graça, abre caminho, abre espaço. João chegou primeiro, tinha direito de entrar primeiro, mas João era o mais jovem dos apóstolos. Abrindo um parênteses, João significa graça, favor de Deus. Quando você é cheio da graça, você fica mais jovem. Amém? Corre mais, tem mais disposição para pensar na cama. Pedro, cheio de condenação, lei, pedra, pesado, amargurado. Quando você confia nas tuas obras e confia na lei, você vai ficar pesado e não vai viver o rejuvenescimento que Jesus tem para você. Amém? Não é o caso de vocês, só alguém que você conhece lá fora. João, Pedro, please. Pedro, eu preciso falar com Jesus, eu preciso pedir perdão para ele, eu preciso. Pedro ainda estava na lei, né? Preciso pedir perdão. E Pedro não vê Jesus, porque eles não estavam mais ali. Eles voltam e falam para os outros discípulos, é aquela festa, e a Bíblia fala: então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, entrou também, depois de Pedro, e viu e creu. Não, a Bíblia não fala que Pedro creu. E chegou, então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis, ponto final. João viu e creu. Se o teu coração te condena, você não consegue crer, é um embaço. Se o teu coração não te condena, você tem confiança em Deus. Então Jesus quer tirar toda a condenação, pois Ele é o autor e consumador da tua fé. Amém? Como que Ele bota a fé no teu coração? Ele começa tirando a condenação, pois a condenação é uma rolha que impede dele entrar com a sua fé. Então Ele tira a condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, Romanos 8:39. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Amém? Ele nos começa tirando a condenação, nos dá uma vida cheia do Espírito, capítulo 8 de Romanos, e encerra dizendo: nada vai nos separar, vocês são mais do que vencedores por aquele que vos amou primeiro. Jesus tira a condenação e te mostra que por causa dele, você é um campeão. Amém, meu irmão? Porque você vai ver lá que em Romanos 5,17, vamos lá, Romanos 5,17, Romanos 5,17, Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Amém? E agora como que se dá esse processo? 18. Portanto, assim como por uma só ofensa, a de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Adão rima com condenação. Assim também, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Por um só ato de Jesus na cruz, veio a justificação. Segura aí. Por um ato de Jesus, veio a justificação, e Ele levou todos os nossos pecados. Amém? Ele morreu há mais ou menos 2000 anos atrás, pelos pecados que pessoas vieram aqui na frente e confessaram hoje. Amém? Ele está acima do tempo. Ele está acima do tempo. O tempo está submisso a Ele. Ele é o Pai da eternidade. Então a Bíblia fala que Ele foi crucificado antes da fundação do mundo. É muito louco, né, velho? É para a gente ficar, se enlouquecemos é para Deus. Então, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. E a palavra de Deus fala que um crime não pode ser penalizado duas vezes.
Jesus pagou pelos seus pecados, está pago, ninguém mais pode te acusar. Amém? Ninguém, nem na lei de hoje, ninguém paga um crime duas vezes. Pagou uma vez, está absolvido, liberado, louvado seja Deus. Carta de liberação, de liberdade. Jesus morreu por todos os seus pecados, você está completamente livre para adorar a Deus, correr com perseverança a carreira proposta. 19. Porque assim como pela desobediência, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, falando de Adão, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Olhe para a obediência de Jesus. Amém? Eu olhe para o ato dele. Olhe para a obediência de Jesus, meu irmão, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. Maldito o homem que confia do homem e faz a carne mortal o seu braço. Bem-aventurado aquele que crê no Senhor, Ele é autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, se veja em Jesus, veja que Jesus pagou o preço, veja que Jesus fez o ato que Deus aceitou e que Jesus praticou a obediência que Deus aceitou e você está nele, por isso você é aceito e amado por Deus todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas agora, terceiro ponto, quase acabando, é o seguinte. Pedro, a Bíblia fala que ele viu, mas com o coração cheio de peso, o contrário de João, que João estava cheio de graça, cheio do favor de Deus. Ele foi até o final, não porque ele fez uma obra, mas porque ele se sentia amado, e o amor lança fora todo medo, e Pedro e João foi até o final. Então, se quiser colocar aí João, capítulo 20, versículo 8, pode colocar, mas a gente vai falar e vamos ler menos e vamos encerrar daqui a pouquinho. João capítulo, versículo 6 em diante. Mesmo, cara, isso é muito legal. João creu quando viu. Pedro demorou um pouquinho para crer, a Bíblia fala que ele viu, mas ficou assim, nossa. E então, a Bíblia fala que a primeira vez que Jesus ministrou Pedro, Jesus chamou ele para ser discípulo, e imediatamente Jesus passa pelo trabalho de Pedro, que Pedro ainda não era a tempo integral no ministério, e Pedro está lavando as redes junto com André, seu irmão, na companhia de pesca que era da família de Pedro. Ele está lavando as redes, era amanhã, Jesus pede um barco emprestado, como já conhecia Pedro, Não, de boa velho, vai lá. Jesus entra no barco, se afasta, fica a uma distância, começou de vocês e começa a pregar, pois era muita gente, e ele vai no barco, fica mais alto para a voz dele ser ouvida. Terminando de pregar, ele vai lá, devolve o barco para Pedro, e pergunta assim: Pedro, como é que foi a pescaria dessa noite? Deu nada, não pegamos nada, estamos aqui lavando a rede, só alga, era um pedaço de pneu, bule velho, garrafa pet, nada, latinha, nada, peixe zero. É mesmo? Pedro, pega o teu barco, vai mais fora um pouquinho e lança a rede à direita. Quê? Ele deve ter perguntado assim: André, onde é que esse cara veio? Não é de Nazaré? E ele não era carpinteiro em Nazaré? Só porque agora alugou uma casa lá em Cafarnaum, pensa que entende de mar. Jesus, as redes estão limpas, e para lavar a rede é um perrengue, velho, é uma mão de obra. Jesus, pescamos a noite inteira, tentamos a noite inteira, quando o horário da pescaria é madruga, tá ligado? O senhor entende de carpintaria, isso é pescaria, pode parecer parecido, pode até fazer uma rima, carpintaria com pescaria, mas nós somos os pescadores, você é o carpinteiro. Pescar madrugada, então agora é hora de lavar, guardar a rede e ir para casa descansar. Dúvida total. Jesus, pescamos a noite inteira, não vai dar nada, Senhor, por favor. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Dúvida e fé.
Amém? Dúvida e fé. Foi. Por ter ido, Jesus falou assim: porque tu falasse que não é hora de pescar, já tentaram a noite inteira, não vai dar porque não é hora, porque tu falasse, duvidasse, vais voltar com a rede cheia de lixo, alga. A Bíblia fala que ele teve que chamar outro barco, porque o barco quase afundou de tanto peixe. Amém? Jesus perdoa a dúvida e honra a tua fé só por você ir. Amém? Só pelo fato de você ir. O pai do menino possesso, lá no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João no monte, com Jesus, descem depois de verem Jesus sendo glorificado, Moisés e Elias falando com ele, Moisés e Elias desaparecendo, Deus falando, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Eles descem do monte naquela unção, e está uma muvuca lá. Um homem trouxe o filho possesso dele para Jesus, mas Jesus estava no monte, e os discípulos estavam no pé do monte, e não conseguiram expulsá-lo. Quando Jesus chega, o pai do menino fala: Senhor, os seus discípulos não conseguiram expulsar, eu estou apavorado, Senhor, liberta o meu filho. E Jesus fala: tu crês? Porque tudo é possível aquele que crê. Ele fala assim: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, 24. Marcos 9, 24, coloca ali para a galera acreditar que isso aí, para que você não seja roubado. Para que você não seja roubado. Marcos 9, 24. Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, creio. Ajuda a minha incredulidade. Bipolar total, velho. Totalmente bipolar. Cá entre nós. Nós somos normais, hein? Eu sou normal. Aleluia. Mas muitas vezes a nossa fé é anormal. A gente crê e duvida. A gente arma e desarma. A gente levanta a guarda. Creio. Ajuda a minha incredulidade. O que Jesus fez? Desculpa, querido. A tua incredulidade, o teu filho vai continuar sendo marionete do cão. Vai continuar sendo um bibloquê na mão do capeta. Porque tu, que mistura é essa? Creio, ajuda a minha incredulidade. Jesus libertou o menino e o entregou ao seu pai. Amém? Quer botar para ver? Olha só. Lucas 9, 42. Lucas 9, 42. Diz que antes vai depois. Creio. Ainda quando... Passando trabalho com a minha caneta. Ainda quando ele vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo do menino, do pai que cria, mas não cria, curou o menino e o entregou a seu pai. Amém? Meu irmão, se a tua fé for como um grão de mostarda, Jesus vai dizer: seja feito conforme a tua fé. Você só precisa crer, mesmo que haja uma dúvida junto. Jesus olha a fé e perdoa a incredulidade. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá, encerrando, vamos encerrar. João capítulo 10, João capítulo 20, vamos encerrar agora, certinho. João 20, a gente estava lá em João 20, né? Versículo 11, vamos lá, vamos projetar. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar, como eu pela minha canetinha. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde jazer o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levasse, diz-me onde pusesse e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Volta para o 15, por favor. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A mesma palavra do anjo, hein? Jesus e o anjo em total harmonia. A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: era ela
julgando que fosse o jardineiro. Eu creio, a galera do teatro sem querer encenou muito legal. Clovão mandou bem, brother. Clovão chegou, acho que ele ouviu a pregação na semana passada e prestou atenção. A Carla encenando Maria de uma maneira muito enfática, encenando Maria, a galera ali, e ela chorando na porta do túmulo, e o Clóvis como Jesus, um Jesus brilhante, né? Glória, coisa linda, velho. Altos, pá, mesmo, bocado. Maria confundiu Jesus com o jardineiro. Eu creio que para confundir com o jardineiro, é porque Jesus estava ali no jardim do túmulo, que é um lugar lindo, quando você for a Jerusalém você vai ver, olhando, meu pai caprichou, eu e o Pai e o Espírito Santo fizemos um trabalho, e o nome que o primeiro Adão antes da queda também botou, maneiro, pá, ele está ali curtindo a criação. Maria confundiu ele com o jardineiro. Jesus foi confundido com o jardineiro. E o primeiro Adão, o que ele foi na realidade? Jardineiro? Amém? Foi jardineiro. A Bíblia fala que Deus criou toda a terra, criou o jardim do Éden, tudo estava pronto. No sexto dia, Deus criou o homem, para que toda a honra e glória seja ao Senhor. O homem só colocou o nome nos animais, nas plantas, do que estava feito. O homem não fez nada, o homem colocou o nome e cultivou, guardou e plantou no jardim. Era um jardineiro. Adão era um jardineiro. Jesus foi confundido com o jardineiro, porque Jesus é o segundo Adão. Se o primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falhou. E esse nosso jardineiro, Jesus, ele além de ser a árvore da vida, ele nos orienta e nos direciona a comermos da árvore da vida e não da árvore do entendimento do bem e do mal, que simboliza a lei, que afasta o homem de Deus, que é uma coisa, que é uma armadilha. Jesus quer que nós comamos da árvore do entendimento do bem e do mal, que nos dá vida eterna e vida abundante. Amém? Então o que está acontecendo agora com o evangelho ao redor do mundo? As pessoas estão parando de pregar a árvore do entendimento do bem e do mal, e estão pregando a árvore da vida, que é Jesus. E agora Eva, símbolo da igreja. O primeiro Adão, o Jesus. O segundo, Eva, a igreja. Agora, o primeiro Adão, o que aconteceu? Vamos lá para Gênesis para encerrarmos com isso. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 6. Vamos projetar? Vamos, né? Gênesis 3, 5. Gênesis 3, 5. Desculpa, 3, 5. Vamos começar pelo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, ele também comeu. Irmão, algumas pessoas falam, né, já pregaram para nós, e a gente, que Adão estava lá longe, do outro lado do jardim, quem sabe, a cavalo, ou com, sei lá eu, na canguta de um camelo, ou brincando com a girafa, ou sei lá eu, brincando com o leão. A Bíblia fala que ele estava do lado dela, ela foi enganada, Adão não foi enganado, mas estava do lado, e ele foi seduzido pela mulher, como Abraão foi seduzido por Sara. Abraão tinha a promessa de Isaac, se passaram 10 anos, pois o tempo de Deus é perfeito, é melhor do que o nosso. Então, Sara falou, tenha um filho com a minha escrava Agar. E Adão, sim senhora, pode deixar comigo. Como aqueles dois caras falaram, né? Lá em casa, eu que mando, a última palavra é minha. Sim senhora. E outra mulher falou assim, outro homem falou assim, lá em casa, ontem à noite a minha mulher ficou de joelho e falou assim, sai debaixo da cama, vocês homens. Se ajoelhou e falou, sai debaixo da cama, vocês homens. Sara, o primeiro nome dela era Sarai. O segundo nome dela ficou Sara com H no lugar do I, porque o I é a 10ª letra do alfabeto hebraico, que significa dureza, que significa o iod, que é uma palavra dura. Deus tirou de Sara
o Iode colocou um rei para que Sara não fosse. Sara vem fazer a palavra Sar. Sar gerou a palavra russa Czar. Czar gerou a palavra em inglês Sir, que é senhor. Então Sara com o I era senhora, mandona. Uma pessoa que mandava no seu marido. Quando ela recebeu o H, ela recebeu graça e vida. E então ela chamou Abraão de Senhor e teve Isaac. A igreja tem que ser submissa a Jesus. Amém? As mulheres são submissas em amor. E a Bíblia fala que depois Sara fala: Abraão, vamos tirar Agar e Ismael daqui. Abraão já estava gostando de Ismael. Achava o menino, não tinha filho. E a Bíblia fala, e Deus falou: Abraão, faça tudo o que Sara está te dizendo. Então nós, homens, as mulheres são submissas a nós, mas Deus pode dar inspiração para elas e nós vamos saber ouvi-las e entendê-las. Mas na maioria do tempo Deus fala com o homem que é o cabeça do casal. Agora voltemos para Eva para encerrar. 3,16 de Gênesis. 3,16. Eva fez Adão comer da árvore. Volta para o 6. Então, a igreja precisa ser submissa a Jesus. Amém? E a igreja vai ser conduzida em triunfo. O Senhor vai ensinar pelo seu Espírito. Vai nos lembrar tudo o que devemos fazer. Agora Eva, ela deu a seu marido e ele também comeu. Vamos para o 16 agora. 16, por favor. E a mulher, o Senhor Deus falou a Adão, a serpente, agora fala a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quem é o marido? Jesus. Amém? A igreja agora, mulheres, não fiquem preocupadas, não me julguem mal, e não fiquem com raiva de mim, por favor. E o teu desejo, Eva, já que tu usasse o teu livre-arbítrio ali, e convencesse o teu marido a comer, mesmo que não foi enganado como tu, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Voltemos para João capítulo 20, versículo aquele que estava, e vamos encerrar. Maria confundiu Jesus com o jardineiro, e ele, quando falou Maria, ela falou Rabone, mestre. Amém?